o Senhor me cobrou uma mudança. Mas não é uma mudança de boca. Uma mudança verdadeira, uma mudança de coração. Uma mudança na nossa igreja mostrando que nós estamos livres em Cristo. Irmão Cosmo, irmão Marquinhos, meu irmão Sampaio. Então tem 3 irmãs em especial que já atendem os cultos das mulheres, que são a irmã Mara, a irmã Kátia e a irmã Mônica. Inicialmente são essas 3 irmãs, né, que cuidam dessa parte. Mas elas vinham fazendo isso de uma forma muito esquisita. Mas não por parte delas, da nossa parte, por parte da igreja. Porque era mais ou menos assim, a gente acha muito bom o seu trabalho, mas a gente não reconhece nada. Vai fazendo aí, vai trabalhando, e a gente vai se fazendo de bobo, e nada está acontecendo. Então, o ministério da igreja, irmão Cosmo, tá aí meu pastor, o ministério da igreja ele tem que assumir uma posição. E quando a gente começar um projeto, a gente dá a cara a tapa junto. As irmãs vinham, atendiam os cultos, faziam os eventos, mas era... O que as irmãs são? Ah, são as irmãs que atendem os cultos. Não, eu sou pastor, não é pastor, não é diácono, eu sou obreiro. E a irmã não é uma irmã. Quem é uma irmã Mara que atende o culto? Não convém, irmão. Não convém. Cada um tem o seu lugar, cada um tem uma função. Essas irmãs nem fomos nós, no final das contas, que colocamos. O Senhor foi encaminhando as coisas e atenderam o culto lá muito tempo para ninguém, mas nunca falhou um culto. Estava lá. É verdade ou não é, irmãos? Então, eu queria que as irmãs viessem aqui na frente. Nós vamos consagrar elas essa noite, junto com o ministério que está aqui. Oficializar o ministério dela das mulheres. Como que você sente, irmão? Cooperadoras? Diaconisa ou missionária? Diaconisa é assim de cooperadora. Então é diaconisa. Vem, irmãs. Vem, Marinha. Nós não vamos ficar de rabo preso com o demônio de jeito nenhum. Vem, Cátia. Pode vir. Vem, irmã Mônica. Vem, irmãos do ministério. Irmão Cosmo, irmão Sampaio. Mandane também, que é do ministério. Sobe. Você está vendo uma dimensão aí? Vocês têm? Pode subir, irmãos. Pode subir todos aqui. Peguei 6 tudo de surpresa, né? Tem, Daniel. Cuidado, filho. Só por lá, mano, que é muito alto pra você subir aqui. Você já tem idade, já. Vem, irmãs queridas. Venham cá. Quer falar? Fala não, coisa, tá perfeito. Só pra me mostrar que você tá bravo. Sampaio, fala. Tá ótimo. Vem, irmãs. Vem, irmãs. O que você tá fazendo tá certo. Então fala. Não, Fala pra igreja. Sobe, irmã, sobe, vem mais para cá um pouquinho. Irmão, qual está falando? Que quando nós estivermos com o imóvel, já no nosso imóvel, estabilizados, para a gente criar uma convenção que oficialize todo esse trabalho, porque onde essas irmãs passarem, elas terão liberdade para pregar a palavra de Deus. Pela imposição de mão do ministério, olha que poder que Deus nos deu. Pela imposição das mãos do ministério, o diabo vai ter que baixar a cabeça para vocês. Imagina, onde o irmão passar e falar, irmão, você de atender o culto? Sim, irmão, dá licença, passa a mão na Bíblia. Olha que coisa boa, irmão, que coisa maravilhosa. E eu creio que isso vem de Deus. E o Senhor falou no meu coração, se você, quem aprontou o que você aprontou na outra igreja, já tomando a presidência da igreja dos homens. Você está com medo de ungir as irmãs? Ser homem, ter coragem e faz o que eu estou te mandando, que eu sou contigo. Então quem apanhou já até hoje, apanhar mais um pouco. E outro, irmão já é bonzinho, não é possível que ele vai me dar uma pisa. Será, Marquinhos? Acho que não. Então as irmãs ajoelhem assim, ó, as 3 de ladinho, o Marquinhos vai segurar o microfone. Sim, uma aqui mais na ponta. Consegue, mano? Que vocês estão... Ah, sim, tá bom. Sim, tá bom. Só cuidado aqui, mano, ó, para não machucar seu joelho. Segura para mim, Marquinhos. Oremos ajoelhados, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Deixa eu começar a oração, na hora que for ungir você pega. Eu chamei uma delas hoje e falei, você quer fazer o primeiro clamor no culto? Aí ela disse, não quero. E eu falei, ok.
pensando comigo, mal sabe ela o que está esperando ela hoje à noite. Amado Deus, nosso Pai que está no céu, enquanto o Senhor for o governo dessa obra, homem nenhum vai tomar a direção desse lugar, a começar de mim. Senhor, eu não quero perder a minha alma de jeito nenhum, nem a minha casa, nem a minha família. Ministra o meu coração para eu fazer só a tua vontade e não colocar aqui a minha vontade, o meu querer, a minha ordem, a minha doutrina, voz de Deus e não de homem nesse lugar. E eu quero pedir para a igreja que repita isso, voz de Deus e não de homem. Agora, igual o crente bem forte, voz de Deus e não de homem. É isso que nós queremos, Deus. Voz de Deus e não do homem. Vamos orar agora para consagrar essas tuas servas à diaconisa da tua obra. Onde elas passarem, que o demônio tenha que sair no nome do Senhor Jesus. Levanta a cabeça. Irmã Mara, o Senhor que te trouxe até aqui, amou a tua alma, te chamou nas águas do santo batismo, te fez passar por um cálice muito amargo e colocou em você um espírito de valentia e junto de nós fez constituir essa nova história. Ele mesmo te separa para esse ministério de diaconisa na sua obra, não nessa igreja, na obra onde Deus te mandar. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Receba, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Irmã Kátia, o Senhor que te chamou, te encheu do Espírito Santo e colocou sobre você o dom de apacentar, o dom de apaziguar, o dom de soprar a tempestade para longe. Te deu um casal de filho lindo e encheu a tua casa da bênção de Deus. Tu és o exemplo vivo da palavra onde diz, Deus exalta o necessitado desde o esterco e põe para sentar entre os príncipes. Ida, salima, anda lá, surya lá, mananda lá, e anda, siria, anda lá, azalanda lá, maná. Seia lama cantai, serva de Deus, pela imposição de mãos do ministério, receba esse ministério santo de diaconisa, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba, irmã Cátia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Mônica, o Senhor que te levou naquela quarta-feira no último banco daquela congregação e que te conhece desde o ventre da tua mãe. O Senhor que foi o teu travesseiro nos dias do teu choro. Quando tudo e todos te faltaram, Ele continuou sendo o teu Deus. Quando você desistiu dele, Ele nunca desistiu de você. Aliança eterna. Senhor te diz que essa noite é noite de justificação. É noite do diabo cair na tua vida de uma vez por todas. E anda, suri, anda lá, salika, aladas, alamanasi, alada. Aleluia, Jesus Santo. Aleluia, serva de Deus. O presbitério da igreja reunido te consagra e te unge para o ministério de diaconisa, aqui e onde Deus te levar, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba, irmã Mônica, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, te damos graça, porque o amém da igreja foi quem ordenou essas tuas servas. E nós nunca nos colocaremos diante da tua vontade. Aonde elas passarem, aonde elas puserem as mãos, coloca as tuas. Levanta a tua mão, igreja. Irmãs, sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo. Seja derramada sobre a vossa vida porção dobrada do Espírito Santo. Saiba que a partir de agora nós estamos em par de igualdade diante de Deus, sempre estivemos, e diante da igreja de Deus. Toda decisão da obra,
toda reunião ministerial, todo trabalho que a obra de Deus precisar, nós precisaremos de vocês. Saibam que vocês serão a voz de Deus nesse lugar também. Já não sou mais uma voz que clama sozinho, mas o Espírito de Deus agora também fala, como sempre falou na vossa boca. Vão, mulheres de Deus, e que o nome de Deus seja glorificado na vossa vida. Em nome de Jesus Cristo, bendito para sempre. Glória, 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 glória a Jesus. Deus seja louvado. Precisa de ajuda, mano? Faz o salto. Peraí, mano. Fica aí. Tem que ser as mais veinhas mesmo. Vamos, peraí, não vai embora não. Começar da irmã Mara para testemunhar, depois a irmã Cátia, depois a irmã Mônica. Deus seja louvado. Eu não esperava essa surpresa de Deus, mas a gente sabe que Deus, ele é um Deus que surpreende as nossas vidas. E eu comecei no ministério porque a gente queria somente limpar a igreja. A gente queria fazer ali limpando, cuidando da igreja. E de repente Deus foi tomando caminho, colocando nós para atender culto. Nós nem sabíamos o que fazer, como fazer. Já tínhamos essa experiência no nosso ministério anterior, mas não tinha tanta liberdade ali. Mas foi uma escola ali o início, e depois nós viemos para outro ministério, e ali o irmão Rodrigo colocou nós ali para atender culto. E a gente não tinha nem ideia do que Deus ia fazer, nós só fomos deixando Deus trabalhar nas nossas vidas. Eu e a Cátia ali. E depois Deus colocou a Mônica também para nos ajudar no mesmo propósito, na mesma comunhão. E glória a Deus, porque Deus está cuidando de nós até hoje. Não tem nenhuma desavença entre nós. Nunca tivemos nenhuma desavença. Porque Deus ele nos dá sabedoria. E hoje nós estamos aqui, não esperava, confesso que estou muito feliz com o Senhor. Mas a gente não quer aparecer, não, de jeito nenhum. Mas Deus, ele honra e exalta. Então a gente tem que aceitar aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Eu agradeço imensamente tudo que Deus está fazendo, e o nome do Senhor seja sempre glorificado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Não tem nem mais o que dizer, que realmente a Mara resumiu toda a nossa história. Realmente começamos numa alegria quando a gente lavou uma igreja pela primeira vez, que onde a gente estava realmente, é verdade, a gente não podia nem limpar a igreja, não tínhamos nem acesso a isso. E limpamos aquela igreja, não sei se foi com água ou se foi com lágrima, porque os irmãos não entendiam nada. Vocês estão chorando porque está difícil de lavar? A gente falou, não, a gente está chorando de alegria mesmo. E irmãos, é verdade, é real e é fato. Um dia eu e a Mara fizemos culto uma para outra naquele ministério. Um templo lindo, maravilhoso, com 2 pessoas. E fizemos exatamente como um culto normal. Oração, apresentação, palavra. E a glória de Deus foi tão linda, que podia ter 2 pessoas, mas estava tão cheio de anjo. E uma olhou para a cara da outra e começou a glorificar ali diante do Senhor. Porque não é o templo de cimento que faz a gente, e sim somos nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. É difícil, às vezes, entender algumas coisas que o Senhor coloca em nossos caminhos. Mas a alegria que Ele depositou em nós hoje não tem explicação. Não é pelo título que nos foi dado, mas pela honra que o Senhor vem nos colocando. Éramos um cordão de 2 dobras, e hoje nós já somos um cordão de 3, realmente, com a irmã Mônica, e tenho fé e certeza que será um cordão de muitas outras dobras, que é assim que a gente quer, é assim que nós desejamos,
Começa com algumas pessoas, mas todas nós temos capacidade para fazer o que Deus coloca em nossas mãos. A gente só precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance. Aonde o seu braço esticar é aonde você pode ir, e o resto o Senhor nos dá condições e nos capacita. E é de grande alegria, realmente, eu agradeço a Deus por essa alegria em meu coração. Deus seja louvado. Em nome de Deus seja louvado. Amém. Agradeço ao Senhor, por quanto realmente numa quarta-feira eu estava só os cacos. Minha vida espiritual, sentimental, ela era caquinhos. E todos os dias eu levantava, porque eu tenho um filho, e ele me sustentava para ficar de pé. Eu me recolhia todos os dias para ficar de pé. Mas quando eu deitava na minha cama, realmente era eu e o meu travesseiro. E eu falava: Senhor, me dá uma chance. Senhor, me levanta novamente. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor foi aquele que me pegou pela mão. Glória a Deus, aleluia. Acreditem que o Senhor sempre está com as mãos dele estendidas para nós. E numa quarta-feira eu entrei e eu falei: Senhor, quero ficar só no último banco. Quero ficar aqui quietinha. Não preciso de nada, só preciso ficar aqui. Me deixa ficar. E o Senhor assim fez comigo. Fui muito bem recebida, muito abraçada, desde o momento que eu entrei até o momento que eu saí. E quando eu fui para minha casa, no caminho, dirigindo a uma das alamedas para chegar no Tamboré, o Senhor soou no meu coração: sua jornada é longa. E eu agradeço ao Senhor, porque hoje também confesso que é surpresa para mim, mas eu sou muito agraciada por cada um de vocês. Eu sou muito feliz com cada rostinho quando eu vejo aqui. Para mim não importa quem é quem, assim como o nosso ministério também é dessa forma. Nós nos importamos porque nós somos todos uma unidade em Cristo Jesus. Agradeço ao Senhor, porque cada dia que passa Ele nos surpreende. Agradeço a Deus pela vida da irmã Mara, da irmã Kátia, que elas me levantam todos os dias. Elas estão sempre me apoiando. Às vezes eu paro para pensar e eu falo: que bom que o Senhor me deu duas, uma na esquerda e uma na direita. Agradeço ao Senhor pelo ministério, todo ele constituído. Agradeço a Deus porque grande era o desejo do meu coração de servir ao Senhor, depois que Ele me restituiu novamente, e fazer o que Ele me pedir. E assim, eu acredito que todos nós estamos caminhando no caminho certo. Eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele faz por nós, tudo. Agradeço a Deus pela família que Ele me deu espiritual, pelo meu filho. Agradeço ao Senhor por tudo, irmãos, tudo que o Senhor faz. Eu não sei falar muito bem, mas eu sei dizer que meu coração está feliz. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Uma salva de palmas para vocês. Irmãs, muito obrigado. Deus que abençoe. Vocês não vão morrer de susto, não. O coraçãozão tá, ó. Irmão Sampaio já vai ficar aqui comigo. Irmão Cosmo vai vir depois para o encerramento.